Então, uma ligeira, sempre que eu digo ligeira, não é mentira porque eu tenho essa intenção, mas não vai funcionar. É uma ligeira recapitulação, porque como nós vamos parar agora, né, para a gente ter uma unidade múltipla, né, cheia de invenções, saídas, notas de pé de página, parênteses, mas uma unidade da iniciativa desse curso. Né? Eu vinha e tenho dito isso em todos os cursos dos últimos 3 anos, mais ou menos. Né? Eu tinha chegado a um limite da minha capacidade de pensar segundo aquilo que vinha sendo o meu objeto de pensamento da vida inteira, a verdade. E verdade, evidentemente, implica o real. Né? A verdade não é senão a do real. O que é real e o que é verdade, as diversas épocas nos contam e a gente tem que ir lá buscar. E, para isso, fazer genealogias e arqueologias, que eu vinha fazendo, desde que eu fui à praia com Foucault, e que constou que eu roubei as calças dele, que é a maior mentira. Né? E isso foi em 73. E em 72 eu já estava ensinando Foucault aqui na ECO, tinha acabado de entrar. Que a minha metodologia é Foucaultiana, arqueológica e genealógica, mas os meus assuntos não eram. Né? Então era real e verdade. Entrava sujeito. Meu livro, qual deles é agora? O Homem Sem Fundamentos é sobre sujeito, tempo e verdade. Né? Entrava sujeito. Escrevi um livro só sobre sujeito, livrinho. Na época eu trabalhava demais nas administrações aqui, tentando com o Emanuel Carneiro e Muniz Sodré criar essa escola, ela não havia. Né? Deu um trabalho danado, mas valeu a pena, acho que vocês concordam. Né? E então eu escrevia livrinhos assim de 80 páginas, isso era o máximo que eu conseguia de tempo. Então eu escrevi um livrinho chamado Eu, Indivíduo, que é um livro sobre sujeito. Né? Mas não era a minha questão era a verdade e o que ela envolve. Às vezes era sujeito, sempre era real. E eu cheguei, acho que no primeiro semestre de 23, eu cheguei ao limite. A partir daqui, eu só vou repetir o que outros disseram, os filósofos grandes. E aí vou começar a ensinar, por exemplo, Aristóteles, ou ensinar Heidegger. Não é bem o que eu tinha pensado para a minha vida. Né? Eu sou um pequeno filósofo, mas estou sempre convencido de que os grandes filósofos precisam dos pequenos para fazer massa crítica. Eu queria continuar pensando, não queria repetir. Né? Ou ser aquele professor que ensina Foucault, podia até ser isso, né? Mas que não pensa, queria reaprender a pensar. E perguntei ao Nietzsche, perguntei ao Heidegger, recolhi pequenas coisas. E quando finalmente fui me preparar para perguntar a Foucault, eu estava dizendo aqui para a Tereza, que fez uma pergunta antes da aula, para não perturbar a aula, né? Perturbar diz ela, porque eu gosto muito das perguntas dela, que ao longo do meu trabalho, sempre usando a metodologia de Foucault, embora não sabendo que esses nomes que ele veio a dar, ou melhor, que ele já dava, mas ele não publicou o livro em que isso está, que é o Discours philosophique, que ele escreveu logo em seguida, As Palavras e as Coisas. Eu penso mesmo nesse livro como uma espécie de epistemologia das palavras e das coisas. Né? Já tem em francês, foi publicado há uns 2 ou 3 anos. Então, quando eu estava me preparando para esse curso, estudando, né, para ele, eu me dei conta de que o eu aqui e agora, isso está no Discours philosophique, que não estava em outro lugar, que o discurso filosófico decorre de um diagnóstico do presente, inquietação do presente, trabalhar sobre o presente, contra o presente. Isso vem de Nietzsche e eu sempre fiz, e é a regra do IDEA. Né? O IDEA trabalha assim, diagnóstico do presente, depois comparação
dos tempos, moderno, pós-moderno, moderno, contemporâneo, chamam de diversas formas. Diagnóstico. Mas eu aqui agora, o eu aqui agora da década de 90, da década de 90, já antes, 80, mas aí eu estava fazendo umas outras coisas, mas que desaguaram num livro, Comunicação e Diferença, que eu levei uma década escrevendo, porque eu não tinha tempo. Né? De 1901 a 2000. 1901 está certo? Não. 91. Bom, não tenho essa idade toda. 1991 a 2000 eu escrevi esse livro. E ali, o eu, daquele livro, então e lá, estava. O que incomodava no diagnóstico do presente, na inquietação que a gente faz sobre o presente quando diz eu não aceito a sua naturalidade. Essa naturalização que é proposta como um presente que é assim mesmo, tem que ser inquietada, porque não é assim mesmo. Tem aqui uma história. O que me preocupava ali era que, e a palavra ainda não estava dita nesse livro, mas era disso que se tratava, a globalização pela eficácia tecnológica e pelo consumo, está aqui ali no livro, mas não estava assim como a hipótese, está finalmente conseguindo destruir as multiplicidades que sempre foram o grande problema grego, tanto o grande problema da filosofia, que as multiplicidades são múltiplas, portanto não tem identidade, não tem unidade, são caóticas, são selvagens, com exceção dos pré-socráticos, que lidaram bem com esse assunto, mas desapareceram da cena, porque Aristóteles disse que eles não eram filósofos, 2 séculos depois, e sumiram, só voltaram no 19 e só voltaram a ser, vamos dizer, importantes e influentes no 20, por causa de Heidegger e alguns outros. Fora os pré-socráticos, todos os demais filósofos trataram as multiplicidades como o a ser deixado lá fora. Natureza, a vida, a multiplicidade do mundo, né, das coisas e tal. Não. Nos sistemas filosóficos nós temos as unidades, os conceitos, as essências, as substâncias da natureza, do cosmos, do homem, da alma, dos animais. Aristóteles tratou disso tudo, mas não entra animal. É como se, a metáfora que eu gosto de usar, é como se estivesse num laboratório. A filosofia colocou o mundo em estado de laboratório. Está-se num laboratório fazendo um experimento sobre a vida, o DNA do vírus da Covid. Né? É um experimento sobre a vida, sob condições de extremo controle, porque se aquilo escapar do controle, a vida que está ali naquilo que se está analisando como objeto contamina e mata todo mundo. Então, se houver qualquer fuga do controle, foge todo mundo, fecha o laboratório e desinfeta. Então, o experimento sobre a vida não pode admitir que a vida se manifeste. Sem o quê? Se a vida se manifestar, o experimento morre. E não se vai ficar conhecendo aquilo que no experimento se queria conhecer sobre a vida, porque aquilo se manifestou na sua potência e realidade disruptiva, violenta e, nesse caso, mortífera. Os sistemas filosóficos fizeram isso o tempo inteiro. O que está aqui dentro é conceito, o que está lá fora é caos. E isso foi assim em todas as escolas. Pequena exceção, mas não absoluta, não saída fora, para as escolas chamadas menores, os estoicos, os epicuristas, os céticos, os cínicos, que respeitaram a natureza, mas a natureza como lei, não como a multiplicidade selvagem, etc., como lei. Como lei, a natureza é lei, e essa lei se impõe às nossas vidas. Essa imposição implica num desempenho ético que nós devemos ter para estarmos conformes à natureza, portanto, à lei. Então não é também uma exceção assim.
toda a história da filosofia. Manteve as multiplicidades fora. Mas justamente se esforçou para mantê-las. Foi necessário argumentar essa expulsão. Então, a natureza como objeto, por exemplo. Era preciso argumentar o objeto, porque o objeto era objeto de pensamento, objeto de conhecimento. Não eram os objetos reais lá fora. Se fosse, explodia tudo. Dá só um exemplo da época clássica que nós estamos, de Descartes. No momento em que se estava globalizando pela eficácia tecnológica, o que Heidegger tinha visto, antecipado, num ensaio de 1977. Ele morreu em 66. Um ensaio de 1970, eu acho, que é a questão da técnica. Ele viu que um dia a técnica podia se planetarizar, assim ele chamou, planetarização da técnica, e a essência do homem e a essência da realidade desapareceriam ali, ou só teriam uma forma e, portanto, a verdade estaria abolida, que a verdade precisa daquilo que a gente viu no ano passado inteiro, da manifestação da totalidade, tudo aquilo, não vou repetir. Então eu estava vendo ali que o que eu chamei ali de a lei do como a lei que se impõe a toda a multiplicidade, e agora não como conceito, como essência, como substância, dentro de um sistema filosófico fechado, porque esses acabaram, mas como realidade no mundo, pela planetarização da técnica, pela eficácia tecnológica, que ali as multiplicidades, quer dizer, o vivo, o mundo com o homem, como eu chamei ali, o homem com o mundo. Então, o vivo do homem, o vivo do mundo, e o movermos-nos junto com o mundo, portanto, a comoção, comovermos-nos. Tudo isso estava fadado a desaparecer. Esse era o desconforto que no diagnóstico da atualidade que eu fazia naquele momento, o eu de então, o agora de então e o aqui de então, outro mundo, que depois se acelerou brutalmente, levou a isso, a esse livro sobre as multiplicidades. Era uma guerra pelas multiplicidades. O nome do livro ia ser A Arte da Guerra. Eu vou não podendo ser. Quando eu fui escrever, ou melhor, eu escrevi porque Os Assassinos do Sol, 9 volumes, né? Uma longa genealogia, com arqueologias a todo momento que eu fui visitar cada uma das épocas que, na longa história do nosso presente, diagnosticado, se apresentaram. Muitas épocas, né? Muitas. Qual era o meu eu aqui agora? Era que os pós-modernos diziam que a história tinha acabado. Então, o fim da história significava uma paralisia do pensamento e do mundo, de modo que nada mais de novo se produziria. Novidade, sim, porque a gente estava no reino do consumo, e o consumo pede novidade, o mercado pede novidade. Mas novo, no sentido de diferente, outro mundo possível, futuro, tudo isso desaparecia. E isso era uma questão penosa, né? E aí eu estava conversando, era com os pós-modernos, claro. Era o meu eu aqui agora de então. E, de novo, era real e verdade. Nos dois casos, real e verdade. Quando eu fui me preparar para o Foucault, biograficamente, porque eu tinha chegado a um limite da minha possibilidade de pensar real e verdade, né? E não queria repetir, e perguntei a Nietzsche, perguntei a Heidegger, como eu já disse aqui. Quando eu me preparei para o Foucault, porque esses são os meus 3 mestres, né? Nietzsche, Heidegger e Foucault. Heidegger, nesse momento, eu acho que eu devo dizer, já deu. Nietzsche está sempre no fundo, lá atrás vigiado por Aristóteles, que é um perigo. Nietzsche está sempre no fundo e agora é Foucault. O que é que no meu eu aqui agora de agora, década de 2020, né? Portanto, 30 anos depois
mais de 30, porque os cursos que deram no Comunicação e Diferença são da década de 80, 85 em diante, por aí. Então, quase 40 anos depois, o meu eu aqui agora está olhando para a pós-verdade e para o mercado. Então, o mercado como o regime de governo de quem? Aí agora entra o sujeito. Sem sujeito não vai dar para pensar, né? Aí eu que vinha metodologicamente fazendo genealogias e arqueologias, sem lhes dar esse nome, eu preferi usar a palavra paradigma, para não causar mal-entendidos, porque eu não estava usando os temas de Foucault. Então eu não quis usar também os termos metodológicos dele, mas o que eu estava fazendo era uma longuíssima genealogia do século I, até fui mais atrás, fui aos míticos, mas a história que eu queria contar é do século I ao século XX, naquele momento, século XX, depois do XXI já é outra, essa de aqui agora, né? Era uma longa genealogia com um montão de épocas, nas quais eu procurava, explicitamente dizia assim, as condições de possibilidade de ser e pensar. Portanto, estava fazendo arqueologias, uma longa genealogia recheada de arqueologias, então arqueogenealogias, né? E de repente aqui agora, eu encontrei que o governo, mercado, cria um sujeito sem o que esse governo não governa, e esse sujeito é o consumidor. Então, o sujeito consumidor está esvaziado do desejo de verdade. Isso é substituído por uma vontade de consumir, e vontade não é desejo, né? E consumo não é verdade. Então, o esvaziamento do sujeito de desejo, que era de desejo de verdade, assim que Foucault estava tratando, né? O sujeito do desejo de verdade, esvaziado de desejo pela vontade de consumo, que criava então um sujeito, o sujeito de consumo com hífens, né? O sujeito de consumo era aquilo que andava de par com não haver mais verdade. Onde o governo suprime o sujeito, suprime também a verdade. O mercado, a expansão planetária do neoliberalismo, né? O mercado suprime sujeito, desejo e verdade. Então é preciso botar de volta, mas não botar de volta ressentidamente, reativamente, como eu várias vezes já disse aqui. É preciso positivar esse governo, esse sujeito e essa verdade, positivar no sentido Foucaultiano, que é isso produz efeitos. Não é alguma coisa para a gente lamentar, também já falei aqui várias vezes, no meu tempo era melhor, e eu não quero mais brincar, não quero mais brincar disso, eu vou para a literatura. Eu pensei algumas vezes nisso, eu sou poeta, né? Eu vou para a literatura e largo essa coisa aqui. Não, é preciso positivar esse governo, esse sujeito e essa verdade nas formas atuais que são as nossas, eu aqui agora, né? E quando a gente pensa sobre elas, escreve sobre elas e tal, está se dirigindo a eus aqui agora, né? Que estão aqui, que estão aqui, que estão aí, né? Para conversar. Não é doutrina, não é teoria, não é sistema, é conversa. É conversa. Nesse sentido que o Foucault dizia, eu não sou um autor de uma obra, eu sou uma caixa de ferramentas. Você aqui agora, né? Que está pensando suas coisas, se achar por bem, venha, abra, retire sua ferramenta e se afaste. E se afaste, o pessoal não valoriza muito, né? Eu valorizo muito, eu faço as contas. O Foucault da arqueologia, das palavras e das coisas, tem 60 anos. O Foucault das genealogias, de vigiar e punir, onde ele estava tratando não do saber, como na arqueologia, mas do poder, poder, dominância do poder, e que tem Vigiar e Punir, seu grande livro, tem 50 anos. O Foucault que fez a virada ética, como se chamou, e passou a, em vez de trabalhar com
saber-poder. Diz explicitamente, eu tenho agora que abandonar esse par saber-poder com o qual trabalhei tanto tempo. E agora vou tratar de governo e verdade, governo pela verdade. Acho isso fabuloso. Isso está no Governo dos Vivos, 1980, 79, 80. Né? Esse Foucault é de 80. Tem 45 anos. E o Foucault, que morreu em 84, e que tem, portanto, 40 anos, em números redondos, né? Tem 40 anos, que no momento, praticamente da sua morte, publicou o segundo e o terceiro volumes e deixou pronto, e depois foi publicado o quarto, né? Então, o uso dos prazeres, cuidar de si e as confissões da carne, né? Tem 40 anos. Então, de 40 a 60, né? De 84 atrás para 66, 65, 66, né? Esse período aí, que tem no máximo 60 anos, mas num momento que nós estamos vivendo em que a aceleração do tempo é brutal. Então, eu aqui agora, da década de 20 do século 21, me afasto. Mas eu pego as ferramentas. E agora, então, eu estou totalmente no campo Foucaultiano, porque agora o sujeito entrou. Então, o real, era uma pergunta da Teresa, o real pode ser que seja aquele extra discursivo que é um murmúrio, vimos aqui pela semelhança, um murmúrio que pressiona o discursivo, o discurso filosófico, pressiona, tem uma linha do fora que pode ser invadida. E sujeito e verdade num regime de governo não se movem no extradiscursivo, que acabaria caindo num subjetivismo, talvez, porque não há mais os grandes sistemas objetivos da filosofia, etc. O sujeito entrou. Então, agora, governo, sujeito, desejo, verdade, pós-verdade. E quando entra desejo, no momento em que nós estamos, não é na pastoral cristã dos séculos II a XV, a V, quando Santo Agostinho inventa a ideia de libido e de carne como lugar do pecado e de confissão, né? Então, a pastoral cristã do desejo, em que o desejo está ligado à sexualidade e não à verdade. Não à verdade, a gente tem que explicar e tal. Mas não diretamente à verdade, está ligado diretamente à sexualidade. E a sexualidade é pecaminosa. No eu aqui agora nosso, o desejo precisa retornar com o corpo. Porque foi o corpo que entrou em cena. Quando o animal que nós somos entrou em cena, se é que alguma vez esteve. Ele que estava proibido. Porque é o lugar das paixões, das emoções, das sensações, nada disso produz filosofia, produz sistema e tal. Agora ele voltou. Ele voltou porque o nosso corpo estava sendo morto por outro corpo. Então ele voltou e o corpo que volta é um corpo de prazer, pede prazer. Está lá nos estoicos e epicuristas, que a gente vai ter que recuperar. E nos cínicos, com que Foucault trabalhou muito. No livro que nós vamos ler no próximo semestre, a hermenêutica do sujeito, isso já está. Na Coragem da Verdade, talvez a gente venha a ler também, está muito. Né? Eu não imaginava que fosse ficar tanto tempo nos cínicos. Né? Esses que a minha querida colega e amiga Senda Sferko, no debate lá no Congresso de Braga, disse: os cínicos que são como cães que ladram, e kynos é o cachorro, né? Então os cínicos são os que vivem naturalmente segundo o corpo, como os cachorros. Cães que ladram e que são capazes do escândalo da verdade. Eu vou botar de dístico assim, porque é assim que o corpo entra de novo, e entra como corpo de prazer. E o desejo fica atrelado ao prazer. E é por aí que, de algum modo, a verdade vai reentrar. Né?
tenho a menor ideia de como, mas isso está, esse é o projeto. Então, quando eu entrei aqui, nesse semestre, em Foucault, perguntando aos meus mestres o que é que eles podiam me emprestar, né, por um tempo, para eu voltar a pensar, ter condições, eu me vi não lidando mais exclusivamente com real e verdade no modo quase aristotélico que, embora servido por uma metodologia genealógica e arqueológica, eu tinha usado até então, né? Então, agora eu estou no campo Foucaultiano, esse é o meu lugar, eu aqui agora, esse é o meu lugar. E para isso, que eu estou prevendo que isso vai levar uns anozinhos para a gente, né? Vamos ficar aqui no Foucault uns anozinhos, eu quis trazer as 3 fases dele. A primeira, em que ele ainda está próximo da sua origem estruturalista. Ele está procurando a estrutura de uma época, sob a forma de condições de possibilidade de pensar e dizer, sob a forma do que ele chamou, e eu salientei muito aqui, de a priori histórico, de cada época. Isso ainda tem um estruturalismo de fundo, embora muito superado pela heresia, né, do pensamento de Foucault em relação ao estruturalismo básico. Então, essa primeira fase, em que ele tratava de saber, o subtítulo desse livro, As Palavras e as Coisas, é uma arqueologia das ciências humanas. Uma arqueologia das ciências humanas. E quando questionado sobre o que significava isso, e ele escreveu um livro respondendo a essa pergunta e suspendendo as análises de casos, né? Aqui está tratando da vida, trabalho, linguagem, tratou da clínica, do nascimento da clínica, tratou da loucura, parou com essas coisas e escreveu um livro chamado Arqueologia do Saber. Era do saber que ele tratava aqui. A segunda fase do trabalho dele, a da genealogia, ele passou a tratar do poder. Ele estava, de certa forma, transitando de um bastar-se de conhecer as condições de possibilidade de pensar e dizer, para uma pergunta sobre em que condições se produzem as condições de possibilidade de pensar e dizer em épocas. E aí ele vai tratar do poder, as condições que produzem, né, as condições de possibilidade. A soberania, depois a disciplina, depois o controle, e já não foi ele que produziu, mas é totalmente dele, a nossa forma atual, a vigilância. Não sei se desse eu aqui agora, mercado, não verdade, sujeito, desejo, corpo, prazer, que eu estou trazendo, surge uma outra forma de poder. Ou se não é necessário, porque aí, terceira fase, essa é que a gente vai ver no próximo semestre, na genealogia, saúde. Na genealogia eu vou passar mais rápido, né? Então, na terceira fase, a fase ética, nós vamos ver, já adiantei aqui, que se trata de governo e verdade. Governo pela verdade, isso é fabuloso. Governo pela verdade, e o sujeito naturalmente está aí, é o sujeito de desejo, tudo isso que eu já disse. E aí, já que ele disse eu preciso agora abandonar o par saber-poder, pode ser que em governo já esteja suficientemente poder para que não se precise de uma outra esfera de poder, como a soberania, a disciplina, o controle e a vigilância, e mercado baste. É claro que aí mercado como governamentalidade, é a palavra dele, né, vai precisar ser investigado. Né? Tá pouco dito assim, mercado. Não, isso eu vou mostrar aqui com vocês, lendo esse curso dele, fabuloso, a hermenêutica do sujeito, no próximo semestre. Então, nesse enquadramento é que eu tive que deixar o 9º capítulo que a gente tinha
programado para ler nesse semestre para o começo do próximo, porque o 9º capítulo faz a passagem da época clássica, sobre a qual nós temos trabalhado aqui acompanhando Foucault, para o moderno da história, em relação ao qual, naquele eu aqui agora de então, 65, 66, Foucault dizia, eu não sei se nós ainda fazemos parte dessa episteme ou desse arquivo do século XIX. Pode ser que sim, de modo que eu não consigo fazer. Seria uma ontologia do presente, se for a mesma arqueologia que eu fiz. Para isso, que seria então um passado, que seria o século XIX, o século da história. A história acabou? O homem acabou? Ele disse, o homem que apareceu no século XIX, isso ainda vai estar aqui no 9º capítulo. O homem que apareceu no século XIX vai desaparecer. Né? Mas já desapareceu? Eu penso muito que nesse momento que nós estamos vivendo, o esvaziamento de desejo, etc., o fim do homem está presente. Se ele desaparecerá ou não, como organizador de discurso, né? Atenção, pode ser. A gente poderia dizer que esse homem foi substituído e o desejo passou a ser criado por um algoritmo, por exemplo, que rege o mercado. Como entra o poder Isso. e o saber do algoritmo? O sujeito, com certeza. É que o sujeito hoje, esse que eu chamo sujeito de consumo, né? Que é regido pelo modo de governo que é o mercado. Então, não são os governos centrais, o poder executivo, né? É o mercado. O mercado é mundial. Né? Bem, nós vamos ver isso agora com as tarifas, né? Mas é só uma dimensão, a dimensão econômica. O mercado. O mercado produz sujeito esvaziado de desejo porque o sujeito é produzido pelos algoritmos e pelo consumo de imagens. O que eu chamei de instagramatização da vida é o momento em que o que se oferece é a imagem de si, a melhor imagem a ser consumida. Isso no Instagram tem o máximo da sua evidência, mas vale para todas as redes. Por isso é que se dá likes, é que as polarizações apareceram, né? Porque você é um mau sujeito, se pensa diferente de mim, né? E precisa ser excluído e tal. Tudo isso é criado nas redes, pelos algoritmos, que agora nos dizem, o sujeito que você é esse. Por isso é que eu estou lhe oferecendo tais coisas, que você já as procurou antes. Então é isso que você quer. Seu desejo é esse? Não, meu desejo não é esse. Mas continua vindo. Agora, o homem apareceu no século XIX como organizador do discurso, porque quando a história entrou para determinar as condições de possibilidade de pensar e dizer do século XIX, a história trouxe o homem para uma posição impossível antes de ser simultaneamente sujeito e objeto. E aí é que apareceram as ciências humanas, que não poderiam ter aparecido na época clássica, nem na época da semelhança, né? Porque, como histórico, o homem tem uma história. Como sujeito de pensamento, ele pode contar essa história, aliás, deve contar essa história. Então, as ciências humanas, sociais, poderiam ser chamadas simplesmente ciências históricas, né? Ciências da história em geral, mas uma trata das culturas, outra trata do íntimo do sujeito, a psicologia, a antropologia. Bem, esse homem, diz Foucault, está destinado a desaparecer, porque ele só apareceu numa conjuntura de condições de pensar e dizer, que é a conjuntura, ou é o paradigma, como eu digo, ou é a episteme, o arquivo, o a priori, como ele diversamente usou, do século XIX. Portanto, não é uma naturalidade. Assim como apareceu, desaparecerá. Mas já estamos na época em que ele desapareceu ou desaparecerá. Em 65, 66, ele não podia decidir isso, né? Ele estava vivendo sob o império, ou assim supunha, mas não sabia, sob o império da episteme do século XIX, da episteme da história. Hoje nós podemos dizer outra coisa,
Os pós-modernos, final da década de 80, 90, Foucault morreu em 84, coladinhos ali, já disseram que a história acabou. Se a história acabou, acabou o homem também. Porque o sujeito também acabou, o sujeito como sujeito de consciência, aquele que narra, né? Que tem discurso de verdade, porque a verdade acabou, todas essas coisas. Então, talvez a gente esteja em condições e na necessidade de, trabalhando sobre o presente contra o presente, desnaturalizar isso que nos é dado como natural. Naturalmente nós estamos no mercado, isso é que é o verdadeiro da vida, né? Outro dia eu vi um desses mega milionários, bilionários, dizendo que os democratas lá americanos, eles têm bom coração, mas muito pouco cérebro, porque eles não conseguem entender o real da vida. Ora, o real da vida para ele, que é a produção, a circulação, o consumo, que é o mercado, está naturalizado. É real porque está naturalizado. É necessário desnaturalizar isso, desnaturalizar o mercado, com isso a pós-verdade, mas isso só é possível se a gente der primeiro positividade a eles, e aí entrar tudo isso que está aqui na fase do projeto, totalmente projeto mesmo. Essas coisas que eu disse aqui, as últimas, o eu aqui agora de agora, né? Não sei, isso foi, comecei a pensar em meados desse semestre que está acabando, tem 2 meses, uma coisa assim, precisa ser muito trabalhado ainda e vamos ver no próximo semestre, se é. Então, contextualizando, eu disse que ia ser rápido e disse também que não ia ser. Contextualizando o motivo pelo qual nós estamos lendo este livro e o motivo pelo qual nós não vamos acabar esse livro nesse semestre, porque vamos mudar de episteme. Então vamos aqui à última parte, a última parte desse capítulo 3, que é o que descreve a época clássica, 17, 18, e o compara com a época anterior, a da semelhança, que ele chama de século XVI, é o Renascimento, mas como já disse várias vezes aqui, pode ser estendido para trás, abaixo da Idade Média, pelo menos, se deixa de escrever dessa maneira, né? Bom, então, o que é que se tem, e foi sendo progressivamente preparado desde a introdução, desde a enciclopédia caótica de Borges, né? O que se tem é um projeto de uma ciência geral da ordem. Ordem é aqui fundamental. Ordem é o que corporifica as condições. As condições de pensar e dizer são uma ordem, a ordem dessa época. Então, há o projeto de uma ciência geral da ordem. A teoria dos signos, que nós vimos que é central para isso, não é? Analisa a representação. A representação é o que nos mostra essa ordem. Um conjunto de ideias representando outro conjunto de ideias, e essa representação sendo, por sua vez, representada para ser reconhecida como o conjunto de signos que produz uma ordem. De signos, não de marcas, como era na época da semelhança, diretamente nas coisas, que produz outra ordem, que é a da prosa do mundo, que é a de que as coisas falam. As palavras e as coisas ali eram outras, né? Então, ciência geral da ordem, teoria dos signos, análise da representação, disposição em quadros ordenados das identidades e das diferenças. Sobre quadro eu já falei aqui na aula passada e vai ser importante aqui para se distinguir dois lados, né, da ciência da ordem. Então, é assim que se construiu na Idade Clássica um espaço de empiricidade que não existia até o fim do Renascimento e que estava condenado a desaparecer desde o início do século XIX. Os 2 marcadores de início e fim da época clássica. Até o fim do século XVIII, a gente poderia dizer, porque Kant anuncia
o fim da época clássica, embora faça parte dela, seja um iluminista, que é a culminância da produção da época clássica, né? Mas de uma forma muito crítica e já prenunciadora de outra coisa que ele não disse, mas insinuou. Mas insinuou. Se a gente passar por Kant uma hora dessas, eu digo em que ele insinuou. Então, isso. Ordem, sistema de signos, representação reduplicada, quadros classificatórios, e com isso, identidades e diferenças. Esse é, vamos dizer, o pano, né? o quadro no sentido do quadro pintado, né? Da época clássica, que é uma episteme, um arquivo, né? Ele usou a palavra arquivo porque tudo que está contido numa época é documento dela. Ele até preferia usar monumento dela, porque documento ainda tem uma natureza referencial para fora, né? Mas, por enquanto, a gente pode dizer, porque nas palavras e as coisas ele ainda não fez essa distinção. É documento dela. E o trabalho de Foucault foi exaustivamente o do levantamento de uma documentação imensíssima, sobre a qual ele trabalhava com uma minúcia extraordinária, que depois não aparecia nos livros, né? Aparecia até nos cursos, menos do que no escritório dele, no gabinete dele, e que aparece muito no último volume, o último que ele publicou, que ele mandou para a editora, porque já não foi publicado, da história da sexualidade, que foi as Confissões da Carne, que é difícil de ler, porque ali é como se o material empírico com o qual ele trabalha, os documentos, estivesse todo ainda em estado bruto, né? O que tem de dezenas de páginas sobre o que fulano, beltrano, cicrano, naquele momento, século II, escreveram sobre o casamento, né? É uma potência, e é difícil, é duro de ler aquilo. Para quem leu o Foucault, esse aqui das Palavras e das Coisas tem uma abundância barroca na escrita, né? Que depois ele foi perdendo, foi se tornando mais clássico, mas, bem, então, é isso. Quando ele fala empíricos, né? Um espaço de empiricidade que não existira até o fim do Renascimento, ele está querendo dizer, eu vou tratar agora de vida, trabalho e linguagem, mas não de a vida, o trabalho, a linguagem em termos sistêmicos. Poderia, porque aqui a época clássica até me permitiria ir por aí, representação e tal, mas eu vou analisar, como depois nas genealogias do poder, analisou extensamente cartas que as pessoas dirigiam ao rei pedindo graça, perdão, caída do Leões, muitas, né? E vários outros documentos, coisas de fundo de arquivo. Então ele veio a chamar arquivo as epistemes, porque elas são lotadas de documentos sobre os quais ele trabalhou, e esses documentos são manifestação direta das empiricidades daquela época, sem as quais ele não pode fazer arqueologia. Ele vai fazer uma história das ideias, uma história da filosofia, uma epistemologia, eventualmente, pegando os conceitos principais da economia, da gramática e da história natural, mas ele foi na descrição, por isso, inclusive, ele foi, nessa época aqui, chamado, que era um xingamento nesse momento, de positivista, porque ele só descrevia e não ficava interpretando, e Nietzsche nos ensinou que tudo é interpretação, de interpretação, e que não há verdade. Ele estava procurando a verdade, ele precisava descrever para encontrar a verdade, né? Agora, ele não podia era se deter na descrição, e ele não faz isso, e nós vamos ver no 9º capítulo que ele não fez isso. Por isso a gente poderia substituir a empiricidade por inquietações? Não, porque as empiricidades são, substituir empiricidade por inquietações, não, porque as empiricidades são as organizações dos discursos específicos.
Então, a análise das riquezas, que depois deu a economia, mas não é a mesma coisa, ela funciona segundo certas articulações, e isso é empírico, foi assim que esse discurso efetivamente funcionou. A inquietação está no diagnóstico, né? Que precede, portanto. Bem, o que torna possível o conjunto da episteme clássica é, primeiramente, a relação a um conhecimento da ordem. O que se quer encontrar, e quando se diz, agora eu tenho a episteme clássica, significa, eu tenho a lei dela, a ordem dela, que é a ordem da representação, que envolve signos, que envolve a reduplicação da representação, que envolve quadro, os quadros, as tabelas classificatórias. Mas agora eu tenho a ordem dela e posso falar do conjunto da episteme clássica. Quando se trata de ordenar as naturezas simples, então, ele vai agora distinguir aqui nas empiricidades, naturezas simples, e é complicado ele usar a palavra naturezas, porque nos leva a pensar outra coisa, né? Essência, substância, essas coisas. Ele não está falando disso aqui. Natureza simples, o que é simples? Porque também dizer as coisas simples também não dá certo com Foucault. O que é simples nas empiricidades que constituem essa episteme, né? Quando se trata de ordenar o que é simples, recorre-se a uma matesis, cujo método universal é a álgebra. Então, o que é simples não se deixa descrever numa ordem representacional complexa. Então, o que é simples precisa ser calculado. E o que faz esse cálculo é a álgebra, que foi praticada pelos cientistas e filósofos dessa época. Descartes, Malebranche, que ele usa várias vezes aqui, é um filósofo menor, mas está usado. Spinoza, que botou em título de livro, era a ética deduzida ao modo dos geômetras. Deduzida é cálculo, né? Ao modo dos geômetras. Leibniz, mesmo Kant, quando ele disse, como a filosofia só existe a matemática. A matemática que é uma tese, está no radical da palavra. As outras ciências, as outras não, as outras precisam de confirmação externa, e aí a filosofia ganha, né? Usou, portanto, a matemática. Coisa simples, os simples, né? Recorre-se a uma matéria cujo método universal é a álgebra. Quando se trata de pôr em ordem o que é complexo, as representações em geral, tais como são dadas na experiência, o que é a experiência? Como a análise das riquezas organizou a vida segundo as riquezas. Como a história natural organizou a vida segundo a natureza, como a gramática geral organizou a vida segundo a linguagem. Essas são as empiricidades que ele vai analisar, há outras. Então, é disso que se tem a experiência. A experiência analítica de Foucault está fazendo análise, não síntese. Ele não é um marxista que faz síntese para pular adiante e dar continuidade de uma época na época seguinte, continuidade de diferenças e tal. Então, quando se trata do que é complexo, as representações em geral, tal como são dadas na experiência, entendemos aqui o que quer dizer experiência, né? É necessário constituir uma taxonomia. Taxonomia é a ciência da classificação. Então, eu desenhei aqui uma tabela classificatória de Linneu, a tabela dos seres vivos, a tabela periódica dos elementos químicos. Tudo precisa caber numa tabela, como se fosse a sinopse daquela empiricidade, da experiência que se faz dela, quando se a descreve, né? Tudo tem que caber numa tabela, é como se fosse assim uma
uma época, uma episteme, um arquivo regido pelo... como é o nome daquilo que vocês gostam de fazer, que tem linhas, que tem cores, que... Planilha? Os gráficos? Na planilha... Gráfico? Não. Tem um nome de computador para isso. Excel. Planilha, então pronto. Planilha, Excel. É como se a época clássica fosse regida por uma lógica Excel, uma lógica planilha, né? Precisa para o que é complexo. Porque é simples a álgebra. Para o que é complexo, uma taxonomia e, para tanto, é necessário instituir um sistema de signos, porque não se pode classificar se não se significar. E significa-se como? Representando. Não, os signos estão para a ordem das naturezas compostas, complexas, como a álgebra está para a ordem das naturezas simples. Mas, na medida em que as representações empíricas devem ser suscetíveis de se analisar como naturezas simples, e aí nós vimos o papel que as semelhanças ainda têm aqui, né? Vê-se que a taxonomia se reporta inteiramente a matéses. Em contrapartida, posto que a percepção das evidências, das semelhanças, é apenas um caso particular da representação em geral, pode-se dizer igualmente que a matéses não é mais do que um caso particular da taxonomia. Se não fosse assim, nós teríamos duas épocas clássicas, a da taxonomia e a da matéses, a da álgebra e a das representações, e não é. Então ele faz uma... Não vou botar isso no quadro, mas vamos ver se dá para ver aqui. Primeiro para o pessoal, zoom. Fotografem aí com sua mente, depois eu mostro de novo. E aqui para o pessoal YouTube. Tá, ele diz: deve existir uma ciência geral da ordem. Essa ciência lida com o que é simples e o que é complexo. Ele chamou natureza simples, natureza complexa. Estou preferindo dizer o que é simples e o que é complexo, na realidade empírica, segundo as quais, porque são as empirias, a gente poderia chamar as ciências, as empiricidades, ele diz, para não dizer ciência, para não dizer conhecimento, ele vai usar saber, né? Bom, então, as coisas simples são organizadas segundo, vamos do lado de cá, coisas simples, organizadas segundo uma matésis, quer dizer, um princípio de cálculo. Simples é o 1, por exemplo. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Né? Unidades simples. Não são representações complexas. Que essa matéria é servida pela álgebra. Então, posto aqui de novo, desse lado aqui, né? Nós temos natureza simples, matéses, álgebra. Natureza simples, matéses, álgebra. As compostas, complexas, ou há pouco ele disse complicadas, né? As representações, porque agora é de representações que se trata e que são complexas, elas precisam ser organizadas em quadro, em Excel, né? E para isso é necessário haver um sistema de signos. O sistema de signos se reporta à álgebra. A álgebra é um sistema de signos. E por isso é que esse esquema aqui é recursivo. Ele não divide a época entre isto e isto. Esta é uma época só. Esta é uma época só. O signo faz a mediação entre o simples e o complexo, entre as naturezas simples e as representações complexas. Sem um sistema de signos não há ordem. E o que se quer é ordem. Como ele disse há pouco, projeto de uma ciência geral da ordem.
teoria dos signos analisando a representação, disposição em quadros ordenados das identidades e das diferenças. Assim se constituiu na Idade Clássica um espaço de empiricidades, etc, etc, etc. Então tem esse, não é muito comum em Foucault, né? Esse estabelecimento de um quadro visual, mas ele está tratando de uma época em que isso era fundamentalíssimo, né? Se não fosse assim, nós ficaríamos com apenas uma complexificação da exclusão de Descartes. Descartes excluiu o real, sensível, externo, que é simples. Complexas são as ideias. Essas estão na mente, não estão lá fora, nas coisas, né? As coisas, aliás, também é como se não estivessem lá fora, porque como elas só vêm pelos sentidos e elas enganam, né, poderiam não existir, não fariam falta, porque não são elas que produzem as representações na mente. As representações são ideias que se representam entre si, no sentido teatral do termo, fazem uma representação teatral. Ele já disse aqui, ele criou a ideia de teatro filosófico, que tem um espectador, que é o sujeito, que sou eu, né? Então elas representam, mas elas se representam umas às outras, combinando-se ou repelindo-se, não as coisas lá fora. Se nós simplesmente separássemos as naturezas simples das representações complexas, nós iríamos para as representações complexas, taxonomia e signos, porque isso é fundamental para a época, e deixaríamos fora as naturezas simples e estaríamos reforçando a exclusão que Descartes fez, né? Bom, mas não é tudo. A taxonomia implica, ademais, um certo contínuo das coisas. Aqueles quadradinhos que eu pus aqui, né, o que ocupa um quadrado, uma casa, o que ocupa uma casa não é igual ao que ocupa outra casa, há diferença. Mas se não houver continuidade, por exemplo, na tabela de Linneu, dos seres vivos, se faltar um, a vida de repente se interrompe. Faltaram os dinossauros, ficamos sem entender a vida. Então, é preciso haver uma certa, ele está se tratando de identidades e diferenças, né? Uma certa continuidade das coisas, um certo contínuo das coisas, uma não descontinuidade, olha aqui, plenitude do ser. A palavra ser foi usada o tempo inteiro, né? Plenitude do ser não quer aqui dizer nada que um pré-socrático endossasse, mas ele acharia a expressão boa, né? Então, é necessário que haja uma não descontinuidade, uma plenitude do ser e uma certa potência da imaginação. Vimos a imaginação na aula passada, a importância que ela tem para estabelecer as representações e a importância que tem aqui ainda residualmente as semelhanças, que faz aparecer o que não é, mas permite, por isso mesmo, trazer à luz o contínuo. O que não é mais as semelhanças. Mas quando as semelhanças estão ali no calcanhar das representações, para que um conjunto de ideias se compare com outro conjunto de ideias e possa se estabelecer aí uma representação, essa representação é uma continuidade. A semelhança não está na representação, mas ela tornou possível a representação. E depois se cala, fica um murmúrio lá fora, né? Então, a possibilidade de uma ciência das ordens empíricas requer, pois, uma análise do conhecimento, análise que deverá mostrar de que modo a continuidade escondida e como que confusa do ser pode reconstituir-se através do liame temporal de representações descontínuas. As representações são descontínuas, no sentido de que cada macaco no seu quadrado, né? Seu galho, cada um na sua caixinha. Mas as caixinhas têm que ter uma contiguidade, uma ao lado da outra, e se nessa continuidade uma estiver vazia, anula a anterior.
Na verdade, a semelhança se afirmaria a partir da diferença também, né? Sim. Porque sem a diferença você não tem como Como estabelecer uma semelhança. Sim. Como comparar. E vice-versa. Sem a semelhança não tem diferença. Então, daí a necessidade sempre manifestada ao longo da Idade Clássica de interrogar a origem dos conhecimentos. A palavra origem também, na boca de Foucault, é complicada, porque origem é não só a palavra, é a lógica e a ideologia de Heidegger, que Foucault combateu docemente, mas combateu a vida inteira. Ele disse, eu dialoguei a vida inteira com Heidegger, mas dialoguei combatendo, porque Heidegger procura a origem, e a origem é absoluta. Atrás da origem se esconde a verdade. Se a gente conhece a origem, conhece a verdade. A origem é o ser, a verdade é o ser, é a verdade do ser, é a questão do ser, que, uma vez contada, como os pré-socráticos fizeram, e não como Platão, lendo os pré-socráticos e Aristóteles os condenando, fizeram, nós contamos toda a história do Ocidente. Isso é Heidegger. De modo nenhum é Foucault. Foucault está dizendo, a gente não pode contar a história do Ocidente. A gente pode contar a constituição de épocas. E, se for o caso, e eu acho que era o caso na terceira fase, em que ele foi lá ao século V, IV, fazer uma longa genealogia dessas épocas, mas que não é a história do Ocidente, porque as épocas são cortadas, são descontínuas. Né? Mas ele fala de origem. Então, a necessidade sempre manifestada ao longo da Idade Clássica de interrogar a origem dos conhecimentos. Isso é uma questão filosófica central. Para saber se um conhecimento é mesmo um conhecimento, o que significa? Se ele é verdadeiro, se não for verdadeiro, não é um conhecimento. Se um conhecimento merece fé, é necessário conhecer sua origem. De modo que a pergunta implícita, às vezes explicitada, mas a pergunta geral, né, para a filosofia na época, que duas escolas opostas, o racionalismo cartesiano que predominou no continente e o empirismo inglês, que se estabeleceu fortemente, que foi dominado por um período pelas ciências exatas, a matemática, a álgebra, que correspondiam ao racionalismo cartesiano, né? Mas que deram origem a ciências experimentais, né? E na filosofia, a analítica da linguagem, até hoje a filosofia anglo-saxônica, né, da filosofia da linguagem, da lógica da linguagem, entre os ingleses e os americanos, pragmatismo, etc., são a presença constante da escola empirista inglesa. Essas duas escolas responderam a essa pergunta, que pode ser feita assim, brutalmente. O que está na razão esteve ou não antes nos sentidos? Descartes, de modo nenhum. Porque o que está nos sentidos é o engano dos sentidos, é o engano dos sonhos, é o engano de Deus, que pode nos enganar, já que a gente se engana alguma vez, significa que Deus não se opõe a que nós nos enganemos. Ele pode nos enganar todas as vezes, ou deixar que nós nos enganemos todas as vezes, não é problema para ele. E para os empiristas, sim, mas como ideia simples, já fiz o exemplo aqui batendo na mesa, né? Ideia simples, elas não representam nada, mas jogadas no intelecto, elas se combinam e aí passam a representar. Representar o quê? Outras ideias. Já vimos que é esse o esquema da representação. Então, essas análises empíricas que ele vai fazer não se opõem ao projeto de uma tese universal, portanto, embora tratem de representações complexas, não se opõem à noção do cálculo do simples, porque elas se decompõem, as representações, como um ceticismo a um racionalismo. O racionalismo de Descartes
é contrabalançado por um ceticismo empirista, sem que isso signifique que o racionalismo de Descartes não seja cético, porque ele é. Ele diz, eu não acredito, mas ele está procurando uma verdade absoluta. Então, a verdade talvez não seja a palavra, mas uma experiência, uma certeza absoluta, que ele só encontra no eu que pensa, porque se ele pode ser enganado o tempo todo, é preciso que ele seja para poder ser enganado. E ele seja como pensante, porque o engano se dá no pensamento. Então, quando ele descobre eu sou, eu existo, na segunda meditação metafísica, depois de na primeira ter duvidado de tudo, se ele duvidou de tudo, se ele encontrar uma certeza que seja, essa certeza tem que ser absoluta. E eu penso, eu existo, né? Penso, logo existo, que dessa forma está no discurso do método, mas na segunda intempestiva, na segunda meditação metafísica está eu sou, eu existo, eu sou uma coisa que pensa. Isso é uma certeza absoluta. Enquanto os empiristas não tinham certeza nenhuma possível, porque eles destruíram substância, essência e causalidade. Então, a ordem dos empiristas é a da probabilidade, que é a ordem da ciência. Eles, de certa forma, se constituíram em epistemologia para as ciências experimentais, cuja ordem é a probabilidade, não é a certeza. Essa é a ordem da matemática, da geometria e da álgebra, tá? Que não pode dar errado. Se der errado é porque o cálculo foi errado. Então, existe aqui um jogo de pergunta sobre a origem do conhecimento. Só se pode crer que é verdadeiro o conhecimento cuja origem possa ser atestada como boa. E o racionalismo e o empirismo trabalharam em dizer qual é a boa origem do conhecimento. Então, a questão da origem, que não era de se pensar, não é? Na boca de Foucault, mas Foucault vai usar também, a gente vai ver, na hermenêutica do sujeito, para dizer a filosofia que decorre daqueles que ouviram de Sócrates a pergunta, você está cuidando de si e não o mandamento, vá se conhecer, né? Essa filosofia, a grande filosofia de Platão e Aristóteles, mas a outra filosofia, que é chamada de menor, isso aqui para Foucault de modo nenhum era menor, né? Ele chamou de espiritualidade. Então, essa palavra também na boca de Foucault é aberrante, né? Mas ele teve lá seus motivos, e aqui tem também. De fato, era necessário procurar um saber, a origem de um saber, a consistência do conhecimento para ser verdadeiro a partir do conhecimento da sua origem, de um saber que não se dá mais como experiência do mesmo. O que foi a experiência do mesmo? Da semelhança, em que a coisa era o mesmo que a marca, mas como estabelecimento da ordem. A ordem, para se estabelecer, precisa ser intrinsecamente assegurada pela origem, pela boa origem, senão não há ordem. Então, nas duas extremidades da episteme clássica, tem-se, portanto, uma matesis como ciência da ordem calculável e uma gênese como análise da constituição das ordens a partir de sequências empíricas. Sequências empíricas podem se quebrar, basta que se articulem mal. Nós sabemos que aqui está se falando de representação. Basta que um conjunto de representações, um conjunto de ideias, não represente adequadamente outro conjunto de ideias. As ideias que estão aqui na minha mente, se combinarem ideias que são incombináveis, quebra. A representação é falsa e, portanto, o conhecimento é falso, é não conhecimento, sua origem é a da
quebra de uma continuidade que é necessária para que se entenda a gênese do conhecimento. De um lado, utilizam-se os símbolos das operações possíveis sobre identidades e diferenças. De outro, analisam-se as marcas progressivamente depositadas pela semelhança das coisas e as recorrências da imaginação. Vimos na aula passada, semelhança, imaginação e a importância da imaginação. Entre a matesis e a gênese, estende-se a região dos signos. Signos que atravessam todo o domínio da representação empírica, mas que jamais a transbordam. Margeado pelo cálculo e pela gênese está o espaço do quadro. Nós vimos aqui que os signos valem para a matesis como valem para a taxonomia, valem para a matesis como valem para a taxonomia. A seta que indica a relação entre um lado e outro tem duas pontas, né? Ela é flecha dos dois lados. O resto não. Essa aí é flecha dos dois lados. Flecha dos dois lados. Os signos percorrem tanto a álgebra, né, tanto a matesis quanto a taxonomia, tanto o que é simples quanto o que é complexo, e é isso que permite que tudo seja passível de ser posto em quadro e não se oponha, porque há uma contiguidade, uma continuidade que usa as semelhanças pela imaginação, que não as expulsa, mas agora elas estão na ordem da representação, e usa as representações como representações reduplicadas, como nós vimos até aqui, que não são regidas pelas semelhanças, né? São regidas por identidades e diferenças, mas que são contíguas, que não se expulsam, já agora no território da época clássica. No território da época das semelhanças, as representações não entravam, porque as marcas estavam nas coisas. Portanto, a diferença entre coisa e representação era impossível. Por essa forma, pode-se delinear, pelas taxonomias, pelos quadros, o quadro das identidades e diferenças. Então, matesis, taxonomia, gênese, designam menos domínios separados do que uma rede sólida de interdependências que define a configuração geral do saber na época clássica. A taxonomia não se opõe à matesis, já vimos isso. A matesis calcula, e ao calcular, torna possível o enquadramento num quadrado, né, contínuo em relação a outro quadrado, onde se trata de representação, mas de uma representação contínua, que não vou dizer nem que depende, nem que decorre, mas que se curva à imaginação da semelhança. Não, a taxonomia não se opõe à matesis, aloja-se nela e dela se distingue, pois ela também é uma ciência da ordem, uma matesis qualitativa, não é simplesmente algébrica, porque a álgebra também não é só quantitativa, ela dá qualidade na medida em que classifica. Entendida, porém, no sentido estrito, a matesis é a ciência das igualdades, portanto, das atribuições e dos juízos. A igual a B, isso é matesis, isso é álgebra, né? A igual a B. Então, é a ciência das igualdades. Se se diz A igual a B, está se dizendo que B é verdadeiro em relação a A, ou é a verdade de A. Então, a matesis, que é a ciência das igualdades, é a ciência da verdade.
Já a taxonomia, que trata das identidades e das diferenças, é a ciência das articulações e das classes, das representações, de representação, e isso ele diz, é o saber dos seres. A palavra que a gente já viu, complicada na boca de Foucault, mas, por exemplo, Descartes, que dizia as coisas que estão aí fora só enganam, e ele poderia perfeitamente dizer, o mais provável é que não sejam, como Gorgias disse lá no século V, né? O mais provável é que não sejam. Se forem, não podem ser conhecidas. Descartes diz por quê? Porque vem pelos sentidos e os sentidos enganam. Mas está lá em Gorgias. Né? Aquilo que não pode chegar ao homem, que é a medida de todas as coisas, se é Protágoras, é como se não fosse. Mas eles usavam a palavra ser. E a palavra ser continua a ser usada quando Platão diz que ser é ideia, quando Aristóteles diz que ser é substância, e a referência a ser como tensão de logos e physis, lá dos pré-socráticos, estava quebrada, mas continua a ser usada. Quando já estava tratando de outra coisa, estava se tratando dos entes, da multiplicidade e diversidade dos entes, e não mais da unidade de ser dos pré-socráticos. Então a palavra continua a ser usada, mas às vezes nos complica, né? Então a matese é a ciência da verdade porque A igual a B. A taxonomia, que classifica, é a ciência das articulações e das classes, porque classifica, portanto é o saber dos seres. A tabela dos seres vivos de Linneu é a tabela dos seres vivos. Não é, portanto, das igualdades, porque o lagarto sendo o que o lagarto é? Réptil. Sapo é batraque, réptil. O lagarto sendo um réptil não é uma cobra. Né? É outro ser, que, no entanto, se encontra em sequência e continuidade, porque ali está a classe dos répteis. Da mesma forma, a Gênese se aloja no interior da taxonomia, ou ao menos encontra nela sua possibilidade primeira. Mas a taxonomia estabelece o quadro das diferenças visíveis. A Gênese supõe uma série sucessiva, uma trata os signos na sua simultaneidade espacial, como representação, como uma sintaxe. A outra, a Gênese, os reparte num análogon do tempo como uma cronologia, em que representação a representação vai se constituindo, pela reduplicação das representações, a ordem. A gente poderia introduzir uma outra forma de dizer isso através, por exemplo, do eixo paradigmático e sintagmático, ou seja, quando você fez assim, vai ser paradigma e sintagma. Enfim, o eixo da simultaneidade e o diacronismo e o sincronismo. O eixo, para quem não tem treinamento linguístico semiológico, a linguagem, que é constituída por signos, que tem significante e significado, que tem ou não tem referência a um real externo, conforme a escola seja realista, aí tem, ou nominalista, aí o sentido de uma palavra é outra palavra, mas é signo, que tem significante, que tem significado, e a linguagem organiza os signos segundo dois eixos. Um, que é o das contiguidades, que seria da genealogia, e o outro seria... o eixo das contiguidades é um eixo diacrônico. Cronos aqui é o tempo, né? Diacrônico é através, isso significa, o eixo das contiguidades, das continuidades, define a frase, por exemplo, em que a contiguidade das palavras, se estiverem na posição certa,
dá sentido a esse elemento mínimo da linguagem. O elemento mínimo da linguagem pode ser definido de diversas formas, fonema pode ser. Mas se considera a frase o elemento mínimo da linguagem, então a frase é gramaticalmente correta se sujeito, verbo, predicado, complementos estiverem em contiguidade correta. E isso se dá num tempo, isso é discreto no sentido de que um sucede ao outro. E o eixo qual é a boa aqui? É a verde também. Então, esse eixo aqui é chamado de sintagmático. Um sintagma é um conjunto que faz sentido na sua sucessão. Alguns sintagmas são cristalizados de modo que eles fazem sentido na sua apresentação complexa. Por exemplo, couve-flor, guarda-chuva, né? Paralama. São sintagmas cristalizados, como se fosse uma palavra só, mas são duas, que em contiguidade formam um sentido. Então, o eixo sintagmático é esse das contiguidades e é diacrônico. O eixo das substituições que é sincrônico, não, esse é sincrônico, eu vou ter que é diacrônico. É, sincrônico. Tá errado. Outro que é diacrônico. Tá errado. Esse é sincrônico, quer dizer, a frase é uma unidade, completa. Esse eixo aqui das substituições, vamos ver por que ele é das substituições, é diacrônico. Quer dizer, ele admite uma diferença no tempo. E é o eixo chamado paradigmático. Paradigmático e substituição são aqui sinônimos. E quer dizer o seguinte: se uma palavra de uma frase pode ser substituída por outra que não está na frase, essa substituição indica o sentido que a frase tem. Se ela não pode ser substituída, ela não pertence ao sentido que a frase tem. Basicamente é um jogo de sinônimos e antônimos sofisticado, porque isso dá depois, na análise global da estrutura da linguagem e das línguas se dividindo em língua e fala, langue e parole, a língua como estrutura, como gramática, e a fala, essa aqui, né, que usa a gramática, mas pode violá-la à vontade, né, trabalhando os eixos sintagmático e paradigmático, da contiguidade, das substituições, né, como várias vezes eu fiz aqui hoje, por exemplo. Eu procurei palavras para não repetir as palavras de Foucault, porque achei que elas complicariam. Então, se coube, alguém há de julgar isso. Eu julguei que sim. Se a substituição coube, eu trabalhei bem no eixo paradigmático. Se não coube, eu trabalhei mal e a frase ficou mal entendida. Vocês compreenderam alguma coisa que não foi a que Foucault disse, foi a que eu disse e eu não compreendi a que Foucault disse, porque não quis usar a palavra dele e a substituir por uma equivalente que não era equivalente. Com isso eu quebrei a frase dele, o eixo sintagmático. Então a pergunta é se isso se aplica isso a essa... É o microfone. Se esse raciocínio com palavras diferentes, com representações diferentes, se aplica à questão da matesis com a taxonomia, sendo que a matesis seria o eixo diacrônico e a taxonomia...
a taxonomia. Eu acho que se a gente quiser usar isso, né, Não, eixo o contrário. de contiguidade, né, é o que daria o eixo de contiguidade que ele disse. É necessário haver uma contiguidade, essa contiguidade. Taxonomia. E o eixo de classificação, que permite substituições, seria o eixo diacrônico paradigmático. Da álgebra. É. E o outro da semiótica. Isso. Aliás, ele usou semiótica. Não, fui eu que usei. Não. Mas num outro texto. Então, estamos terminando. Espera aí, eu tinha encontrado uma coisa que é importante aqui. Em relação a matéses, portanto, organização das coisas simples, né? As coisas não, do simples. A taxonomia funciona como uma ontologia em face de uma apofântica. A ontologia é uma ciência dos seres. E ele disse aqui em cima que a taxonomia trata de identidades e diferenças, é a ciência das articulações das classes, é o saber dos seres. Então, em relação a matéses, a taxonomia funciona como uma ontologia. Está correto. Em face de uma apofântica. O que é apofântica? A apofântica é a forma como... é a teoria, né? A apofasis é a forma, é o aparecer. A apofântica é a teoria que procede ao estudo formal das proposições, né? Da lógica, não é uma lógica, e estaria, portanto, do lado da representação, né? Em que um conjunto de ideias propõe que outro conjunto de ideias tenha o seguinte significado, e, portanto, está representando. E em face da Gênese funciona como uma semiologia, eu sabia que ele ia dizer isso aqui. Funciona como uma semiologia em face de uma história. A Gênese diz, em face de uma história, que é a proveniência, daqui possivelmente vai ser puxado depois a genealogia, né? Porque a ideia forte da genealogia é a procedência, a proveniência. Então, levando em consideração a proveniência do conhecimento a partir de uma origem boa, e que por isso vai ser considerada verdadeira, os signos que se apresentam como bons signos podem ser submetidos a uma semiologia, né? Então, ele está aqui usando palavras que, com exceção de apofântica, porque realmente é uma palavra que quase não se usa, né? Ele está estabelecendo um conjunto que pode se resumir assim. Daí o fato de que a teoria dos signos na época clássica tenha podido sustentar ao mesmo tempo uma ciência de feição dogmática que se apresentava como o conhecimento da própria natureza e uma filosofia da representação que no decurso do tempo se tornou cada vez mais nominalista, portanto cada vez mais próxima da dogmática das ciências, né? E cada vez mais cética, e acabamos em Nietzsche, aliás em Kant já, né? Daí também o fato de que semelhante disposição tenha desaparecido a ponto de que as eras posteriores perderem até a memória da sua existência. É que após a crítica kantiana e tudo o que se passou na cultura ocidental do fim do século XVIII, uma divisão de um novo tipo se instaurou. De um lado, a matésis se reagrupou, constituindo uma apofântica e uma ontologia, juntou tudo, né? Portanto, os seres,
se apresentam no modo como as proposições se apresentam e são analisáveis. É ela que até nossos dias reinou sobre as disciplinas formais, ciências chamadas exatas. De outro lado, a história e a semiologia, esta absorvida de resto por aquela, a semiologia foi absorvida pela história, se reuniram nessas disciplinas da interpretação que estenderam seu poder de Schleiermacher a Nietzsche e Freud. Schleiermacher foi um arqueólogo importante, mas arqueólogo agora, né? Que descobriu Troia, por exemplo, interpretando a Ilíada, e ao pé da letra. Na maré alta, suba tantos passos, côvados, não sei o que e tal, e você vai encontrar, e ele mandou cave aqui, e ali estava Troia. Até Nietzsche e Freud, que fazem interpretação. É a época da história, é que a gente vai ver no capítulo 9, porque agora ele vai entrar na análise das empiricidades, que ele também chama às vezes as positividades, produzidas pela ordem clássica que nós acabamos de ver aqui. Que está, já vimos, em todas aquelas constituições, e que termina no quadro, e o quadro faz uma espécie de taxonomia universalis, né? A grande rede do saber empírico e das ordens não quantitativas, porque essas vão para a álgebra, são simples. Talvez a unidade recuada, mas insistente, de uma taxonomia universalis, como uma tesis universalis que lida com o simples, uma taxonomia universalis que lida com o complexo, com as representações, né? Talvez apareça com toda a clareza em Linneu, são os seres, os seres vivos, quando ele projeta encontrar em todos os domínios concretos da natureza ou da sociedade, ele estende isso à sociedade, as mesmas distribuições e a mesma ordem. O limite do saber seria a transparência perfeita das representações nos signos que as ordenam. Isso é a promessa do iluminismo no século XVIII. O que o iluminismo faz parte, e é a culminância da ordem da representação, do quadro, da teoria dos signos, da ordem clássica, o que o iluminismo promete é a absoluta transparência, de tal maneira que não haja mais nenhuma necessidade de semelhanças que ainda apontavam para uma época em que se tratava de Deus, que tinha posto as marcas nas coisas e que permitia então as coisas agora que se trocassem segundo as marcas, e foi isso que no capítulo que nós não lemos, ele chamou de a prosa do mundo. Agora não haverá mais isso, do ponto de vista de, não foi uma filosofia, não foi uma escola filosófica o iluminismo, mas foi uma atitude intelectual, crítica de todas as superstições que ainda sobravam da Idade Média, que o Renascimento procurou superar, afastando-se da Idade Média, mas o Renascimento se afastou pelas marcas. Então não é mais de Deus que se trata, mas é das marcas, e as marcas foi Deus que pôs, né? E agora finalmente nem marcas, nem semelhanças, nem nada, tudo é transparente no seu enunciado. Então a verdade está nas próprias representações. O limite do saber seria a transparência perfeita das representações nos signos que as ordenam. Ou seja, aquilo que se diz, e por que ele falou de signos aqui no final, é porque agora o próximo capítulo é falar, vai falar da gramática, dos signos, né? Então os signos que ordenam as representações, sem os quais as representações não podem ser recebidas como representações, né? Os signos estão no lugar em que as representações são reduplicadas, quer dizer, são reconhecidas como representações.
E então o papel de um conjunto de ideias em relação ao outro passa a ser de significante para significado. Mas isso é só quando a relação entre esses dois grupos de ideias é reconhecido como uma relação de representação. E o que faz isso? O signo que diz a representação. Então, o signo que diz a representação estará totalmente a serviço da transparência da representação no signo. Quer dizer, o signo é o que diz a representação é o que o signo diz. Não há mais distância, e aí a culminância da época clássica, e é por onde Kant e depois Nietzsche vão entrar para destruí-la. E agora vai se tratar então de falar, viver e trabalhar, né, que são as três empiricidades de que Foucault trata. E aí o capítulo 7º, a que eu vou passar muito rapidamente, se chama Os Limites da Representação. Mas o principal dos limites da representação é a ideologia e a crítica. Porque nós vimos que a ideologia foi a maneira que Destutt, Tracy e outros encontraram de descrever de pé a ponta o processo da representação. Então, nos limites da representação, entra a idade da história, aqui que ele diz, é a idade da história que entra, e a ideologia, né, e a crítica. Agora, a crítica vai ser fundamental, não mais a análise que se faz das representações na Idade Clássica. E aí sim pulamos para o capítulo 9, o homem e seus duplos. Esse é precioso, porque ele vai tratar, só pela leitura dos tópicos, né? Vocês vão perceber, o retorno da linguagem. A linguagem esteve fora na Idade Clássica? Não, porque a teoria dos signos era uma teoria da linguagem, a gramática era uma teoria da linguagem, mas a linguagem agora vai ser outra coisa na ordem da história. E retorno vai ser outra coisa que, quem sabe, ela já foi e deixou de ser. O lugar do rei, ele aqui está respondendo a Las Meninas, o lugar do rei. A analítica da finitude, estamos na história, estamos no tempo, e estamos no homem, né? O homem e seus duplos é o título do capítulo, e, portanto, trata-se de analisar a finitude, analisar o tempo que é o tempo do homem. E isso é semelhante ao que Heidegger propôs na segunda parte de Ser e Tempo, depois de na primeira parte ter tratado da relação entre nós, os humanos, Dasein, como ele chamou, com o ser, o sentido de ser, né, a verdade de ser, perguntando a ser quem é você e ser respondendo, eu sou isso, sou aquilo, isso é uma destinação, é um destinar-se de ser a nós humanos, e que ele compreendeu como história. Diz que o título do livro é Ser e Tempo, um título inimaginável a qualquer momento antes de Heidegger, né? E aí ele diz, bom, mas isso ainda é muito a filosofia, e a filosofia acabou. Eu tenho que botar sempre um pé fora da filosofia. Eu não posso sair da filosofia, porque não é uma questão de vontade, é uma questão de construção de uma ontologia, uma teoria do ser geral. E isso eu não estou preparado para fazer. Mas uma fundamental estou. E qual é a fundamental? É a que leva o homem em consideração. O único ente a ser levado em consideração. A filosofia levou em consideração igualmente todos os entes. A minha ontologia fundamental, dele Heidegger, vai tratar de um ente só, porque só para esse ente ser importa. E é ele que pergunta a ser quem é você, e ser responde, eu sou Logos, por exemplo, ou eu sou Deus. E isso ainda é muito... Eu botei vários pés fora da filosofia, quando reduzi todos os entes a um só. Quando botei esse ente, o homem, perguntando a ser, não como quem faz uma pergunta teórica para receber uma resposta teórica, mas como quem se supera e sobe na direção de ser, para entrar na posse de ser,
isso que ele chamou de transcendência, e isso é que constitui a existência do humano, que é então a essência do humano. A essência não é um abstrato, um conceito, é um movimento, né, questionador. Né? Então, vários pés fora, não tem dúvida. E depois que, quando o ser se manifesta a nós, isso seja uma história, é um tremendo pé fora, mas continua sendo um jogo de pergunta e resposta, e agora eu vou propor outro então. E o outro que ele propõe é o que no final, porque no final ele vai dizer ser é nada, porque se fosse algo, seria um ente, e aí cai tudo por terra e nós voltamos à metafísica, voltamos à filosofia. Então, ser não pode ser alguma coisa. O que é, são os entes. Ser, nesse sentido, não é. Ser não é. Ser é nada. Isso põe o homem angustiadamente, ele trata dessa, como ele chama, tonalidade afetiva, desse affectus, né? Longamente, na segunda parte, deixa o homem numa posição de angústia, porque o faz descobrir no nada a sua finitude. Ele jamais entrará na completude do ser, que foi sempre o que a filosofia quis. Mas nós estamos querendo sair da filosofia agora, porque a filosofia acabou. Né? Ele nunca entrará na posse dessa completude. Ele estará sempre totalmente incompleto, e a máxima incompletude é a morte. Então, o homem é um ser para a morte, diz Heidegger. E isso não é uma coisa ruim, feia, porque a morte, como experiência da finitude, é que permite ao homem experimentar-se como existente, como isso, aquilo e tal. E está aqui uma coisa semelhante, não é? A analítica da finitude. E por que da finitude? Porque o homem entrou. E entrou como história, entrou como tempo. Aqui talvez ele estivesse dialogando com Heidegger. Ele disse: a minha vida inteira eu conversei com Heidegger. Aqui talvez ele estivesse conversando com Heidegger. E o ponto seguinte, o 4, é o empírico e o transcendental. O empírico, a atitude dele na análise da época clássica. Lidar com a descrição das empiricidades, as 3 que ele escolheu, trabalho, vida e linguagem. O transcendental é a maneira, é um artifício, vamos chamar assim, kantiano, para liquidar esse período de Descartes e Hume, que são os dois que Foucault mais cita aqui entre os racionalistas e os empiristas, né? Então, a ideia de transcendental, que não é de transcendência, Deus, o que está além, né? É de um funcionamento de todos os sujeitos, todos nós, com todas as nossas diferenças individuais, empíricas, portanto, funcionamos com o mesmo software. A esse software, igual em todos nós, ele chamou de a dimensão transcendental do sujeito. Então, o empírico e o transcendental. Seguinte, o cogito, aqui a referência é evidentemente Descartes, e o impensado, a referência aqui é Freud. Então, o sujeito é tensão do cogito e o impensado. O homem é tensão do empírico e do transcendental, do cogito e do impensado. O recuo e o retorno da origem. Ele tratou de origem aqui para descrever a lógica, né? A ordem da época clássica, mas ali era a origem do conhecimento, para garantir que o conhecimento fosse verdadeiro. Agora não, a origem é o que recuou e volta. Aqui de novo, me parece que ele está dialogando com Heidegger. O discurso e o ser do homem, isso é o novo, o homem apareceu aqui, e o sono antropológico, é onde se vai discutir que o homem, se aparece, desaparece. Né? Nada aparece sem desaparecer, é como o gato da Alice, aparece e desaparece. Então, esse é realmente
um capítulo importantíssimo que, ligado a esses 7, os limites da representação, né? Mas aí eu vou pegar pouco e vão fazer o começo do nosso próximo semestre, cujo prato de resistência vai ser a hermenêutica do sujeito, portanto vai ser a entrada com armas e bagagens na terceira fase, que é a fase atual. Durante muito tempo, Foucault foi tratado e espalhado, né, e adotado, inclusive pelas ciências sociais, pela sociologia, pela política, claro que ela está tratando do poder, pelos movimentos, pelo movimento feminista, por exemplo, pelos movimentos identitários, ainda hoje, né, pela genealogia. Foucault foi o genealogista durante muito tempo para quase todo mundo. E a arqueologia foi ficando assim meio na sombra, como se fosse ainda muito estruturalista, e agora nós entramos no domínio da história, que é a genealogia mais compatível com o século XIX e com a nossa época século XX. Século XXI, no século XXI, o que se está fazendo hoje, pelo que eu tenho visto, posso ser desmentido a qualquer momento, mas pelo que eu tenho visto, o que se está fazendo hoje é uma pegada que vai aos cursos, sobretudo a esse de 79, 80, o governo dos vivos, em que ele troca saber-poder por governo-verdade, em que o sujeito entra e ele está no contexto de uma transformação, de um revirão da história da sexualidade, cujo primeiro volume pertence à época da genealogia e cujo segundo, terceiro e quarto pertencem à época ética. É como se fosse uma ruptura e descontinuidade de uma arqueologia de Foucault, uma arqueologia do pensamento de Foucault. E essa que a gente vai pegar sobre essa que me parece que a nossa época pode ser pensada. É a partir dessa que a nossa época, que eu já falei aqui no começo, o governo pelo mercado, a verdade como não verdade, o sujeito esvaziado de desejo, a vontade de consumo, o retorno do desejo atrelado ao corpo de prazer, né? O que dá ao prazer um papel que a pastoral cristã retirou, mas que os clássicos, os gregos, atribuíam a ele. E o título do segundo volume da História da Sexualidade, o uso dos prazeres, é isso, né? E aí como é que entra o feminino? Por que entra? Por que eu tenho essa obsessão multimilenar? Porque eu digo que o mundo será salvo pela música, a poesia e as mulheres há muito tempo, né? E ao óbvio, é claro, nós homens fizemos com o mundo o que fizemos com o mundo, que está péssimo. Não decorre daí obrigatoriamente que as mulheres farão melhor, mas pode ser que eu tenha querido dizer isso durante muito tempo e agora estou dizendo isso no regime dos corpos de prazer, da retomada do desejo através dos corpos de prazer endereçado a uma verdade que hoje se subtrai como não verdade, né? Numa tensão de governo e verdade, mercado e verdade, que toda pertence, tudo isso que eu estou dizendo agora, pertence à época ética, portanto, de 80 a 84 foi curtinho, né? Claro, há cursos anteriores, mas esse realmente marcou uma virada, porque foi o curso em que ele disse: agora eu não vou mais tratar do par saber-poder. Isso quer dizer, eu estou saindo da genealogia, vou tratar do par governo e verdade. Governo pela verdade. Ele está entrando inteiramente aqui numa dimensão em que a política é dada pela verdade, portanto tem uma dimensão ética. E ética porque se está tratando de prazer, desejo, verdade, tudo embolado ali até a pastoral cristã explodir isso e, segundo Foucault, chegar até a nossa época.
Por isso é que é preciso pensar de novo, que é o que tem de bom, né? É poder pensar de novo, começar de novo e contar comigo, quer dizer, contar com vocês. Vocês estejam aqui, continuem aqui, porque se eu não olhar para vocês, isso é como dar uma aula diante do espelho, né? Não tem a menor graça. Pronto.